o texto sempre repete. Ele não fala uma vez só, ele fala duas, três, a mesma coisa, né? Eu sempre, quando eu penso nisso, eu me lembro de um capítulo lá de João, que é um capítulo bem grande. Acho que é o 17, Evangelho de João, capítulo 17, não me lembro direito qual dos capítulos ali que é. Que Jesus, ele vai falar que ele é o pão da vida, né? Quer dizer, que ele é o pão da vida e que ele é a salvação, né? E aí ele fala que ele é o pão da vida, irmãos, o capítulo é enorme. Parece que ele está falando de um monte de coisa. Mas ele começa o capítulo, do primeiro versículo até, eu acho que 17, 20 versículos, entendeu? Que tem no capítulo, ele fala o tempo todo a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele repete, 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 só que com palavras diferentes. Se você prestar atenção, ele está falando sempre a mesma coisa, está falando do pão, né? E olha aqui como o assunto é tão importante, que ele fala assim, ó, quer ver, ó? Nós judeus, é Gálatas 2, 15, 16, né? Irmãos, vamos ler o texto aqui. Nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Você percebeu? Ele falou que o homem não é justificado pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Aí nós continuamos a leitura. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé. De novo ele fala. Ele repete duas vezes, né? Sempre que repete assim, duas vezes a mesma coisa, é devido à importância do assunto, a importância. Para que sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras. Ele já tinha falado aqui em cima, aqui no, né, mais no começo aqui, versículo 16. Sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Aqui ele repete, ele fala de novo, né, a importância disso aqui. Então, vamos destrinchar aqui algumas coisas aqui, né? Eu vou aqui dizer a vocês que deve ter, não sei, nunca contei, né? Mas deve ter ali, tem mais, mas assim que fala bem claramente assim que a salvação é pela graça, né? Deve ter uns 30, 40 versículos. É bastante, viu, irmãos? É bastante. É um assunto bem repetitivo na Bíblia, tem bastante. Mas tem mais. Mas que fala bem claramente, vou botar, bota 30 para não exagerar. Que fala assim bem claro mesmo que a salvação é pela graça, pela fé. Mas tem uma meia dúzia de versículos que parece dizer que a salvação é pelas obras. E tem um que nós vamos ler mais para frente, numa próxima mensagem, está nessa série aí, tem um que ele fala que a salvação é pelas obras. Não é? Então, como que nós fazemos com uma situação dessa? Tem 30, 40 versículos que fala claramente que a salvação é pela graça. Mas tem uns 5 ou 6 ali que parece que está em contradição. Então, o que acontece? Se nossa fé em Deus ela é fraca, se nós somos daquelas pessoas que eu sou crente, mas não acredito que Deus pode preservar a Bíblia tem erros, né? Se a minha fé ela é fraca, sim, né? E o que é a conclusão que eu vou chegar? Eu vou chegar à conclusão que a Bíblia tem erro. Porque esse texto está dizendo uma coisa, aquele outro está dizendo outra. Então, não tem outro caminho. Eu vou chegar a uma conclusão que a Bíblia tem erro. Se a minha fé ela é fraca. Se é uma fé que não acredita que a Bíblia... Porque, como? Repetindo isso aqui eu preciso repetir, né? O que é mais fácil? Você fazer uma Bíblia, me fugiu a palavra correta, né? Fabricar, sei lá, uma Bíblia. O que é mais difícil? Fabricar uma Bíblia ou pegar ela daqui, botar embaixo, pegar ela de baixo, botar em cima, botar aqui de novo? Qual que é mais difícil? Pegar a Bíblia e botar aqui é mais fácil, né? Então, se eu consigo fabricar uma Bíblia, eu consigo também pegar ela de um lugar e botar no outro, né? Então,
Qual que é mais difícil? Embora também não é fácil. Deus preservar a santa palavra, não deixar que ela se perca, né? Não deixar que os falsos profetas mudem ela toda e tal. Ou preservar todos os seus escolhidos, seus eleitos, de todas as nações, de todas as épocas, e ressuscitar eles quando morrer, levar eles para o céu, transformar num corpo de glória. Qual que é mais difícil? Se eu não acredito numa coisa fácil, como que eu vou acreditar numa mais difícil? Preservar a Bíblia para nós é difícil, mas é uma coisa mais fácil do que preservar o ser humano e ressuscitar ele no último dia, levar ele para a glória, transformar ele num corpo de glória, é mais difícil. Então, se eu não creio que a Bíblia ela é perfeita, ela é santa, como pastores grandes, apareceu um agora esses dias aí, até o Rodrigo fez um vídeo dele, pastor da igreja grande, que diz que a Bíblia tem erros, que a Bíblia não é a palavra de Deus e tal. É a palavra de Deus, mas tem erro e tal, é uma coisa, é uma confusão, né? Então, esse povo não é crente. A igreja dele pode ter 300 mil pessoas, não interessa, ele não é crente. Ele não é crente. Porque uma das coisas que define um cristão é ele crer na palavra. Se ele não crê na Bíblia, ele não é crente. Como é que eu posso ser crente se eu não creio na palavra de Deus? Se eu não creio na Bíblia, né? Então, agora, nós não sendo esses crentes com essa fé fraca, não sendo esses crentes falsos, nós sendo uns crentes verdadeiros, com uma fé sólida, então a nossa fé não permite acreditar que a Bíblia tem erros. Tendo eu então certeza que a Bíblia é perfeita, eu me deparo numa situação. Parece que esse texto aqui está dizendo que a salvação é pelas obras, esse aqui está dizendo que é pela fé. Parece que tem erro, mas como eu não acredito que ela tem erro, então eu vou estudar agora para saber o que está acontecendo, para saber o que Deus está querendo dizer com isso daqui, né? E aí eu vou estudar. Então aí eu descubro que tem mais versículos que falam sobre a salvação. Tem 30 que fala sobre a salvação pela fé. Eu estou fazendo uma aproximação aqui. Tem 30, 35, 40 que fala sobre a salvação pela fé. Tem 6 que fala, tem uma meia dúzia que fala da salvação pelas obras. Então, primeiro ponto, na Bíblia a gente tem que pensar assim, que um texto mais fácil explica o outro mais difícil. Como assim? Se você lê um texto de difícil interpretação, você vai e procura um outro texto que fala sobre aquele mesmo assunto, que às vezes no outro texto a explicação está mais clara, não está tão obscura, né? Então, primeiro ponto, se tem mais, na Bíblia é assim, se tem mais textos, né, que diz que a salvação é pela fé, e tem menos, então provavelmente já é quase que uma certeza que a salvação é pela fé. Na Bíblia é assim, tem mais, né? Mas depois tem outra observação que é muito importante. De todos esses textos, quais eles são os que falam que a salvação é pela fé, que estão mais claros, ou é os da salvação pelas obras? Não, os da salvação pela fé, eles são mais claros. Então, além de ser mais textos, eles são textos que são mais claros a respeito. Então, chegamos a uma conclusão que a salvação é pela fé. Amém? Mas nós temos mais um problema. Se nós chegamos agora a uma conclusão que a salvação é pela fé, então o que Deus está querendo dizer com esse aqui? Que parece que está dizendo que a salvação é pelas obras, né? Então aí nós temos que procurar descobrir o que Deus está querendo dizer com aquele ali, então, né? E aí eu vou começar aqui antes de ler esse outro texto aqui, que é o nosso texto chave de hoje, que é Hebreus 10, 25, 31, que é o que parece dizer que a pessoa que o crente pode se desviar da fé. Ele parece estar bem claro, esse texto, ele parece estar bem claro que crente pode se desviar, né? Só que eu vou começar falando sobre um princípio muito importante. Quando você fala a palavra igreja,
ela pode estar se referindo a duas coisas diferentes. Entendeu? A palavra igreja, quando a Bíblia fala igreja, ela pode estar se referindo à igreja no sentido espiritual. A igreja é invisível. E a igreja, no sentido espiritual, a igreja no sentido espiritual, o que é? É os eleitos todos, os salvos todos. Todos os salvos, Deus olha para os seus salvos e fala: esta é a minha igreja. E a Bíblia diz que Jesus não morreu por todos, ele morreu pela sua igreja. E qual a igreja que ele morreu? Qual delas? Quando falamos igreja, pode estar se referindo a duas coisas. A igreja que ele morreu é pela igreja espiritual, pelos escolhidos, pelos eleitos, pelos salvos, pelos convertidos, pelos cristãos verdadeiros. Entendeu? Essa é a igreja. É uma igreja. Mas tem uma outra igreja, que Deus se refere também à igreja. E quando ele se refere à igreja, ele fala: na minha igreja tem também um joio. Aí quando ele fala: na minha igreja tem também um joio, ele não está se referindo à igreja espiritual, porque na igreja espiritual não tem joio, porque a igreja espiritual está se referindo só aos eleitos, os escolhidos, só aos salvos, está se referindo aos salvos. Então na igreja espiritual não tem joio. A igreja que tem joio é na igreja física, na igreja visível. Então quando ele fala a igreja visível, aí tem joio no meio. E quando ele falou, por exemplo, das 7 cartas de Apocalipse, embora Apocalipse fala por meio de figuras, né, e tal, mas quando ele falou das 7 igrejas de Apocalipse, embora ele chame o pastor de anjo da igreja, tudo, mas ali ele não estava se referindo à igreja espiritual, ali ele estava se referindo à igreja física, à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era o povo que tinha, eram as pessoas que frequentavam o lugar lá, que se reuniam no lugar lá. Essa aí que era a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna não é a igreja espiritual. Mas quando ele se referia à minha igreja, e chama ela de noiva, noiva minha pura, imaculada, santa, sem defeito. A igreja aqui é sem defeito? Ela é pura, imaculada, é santa? É, irmãos? Não. Então quando ele fala lá no Apocalipse, a minha igreja, não só lá, vários lugares, mas né, da igreja dele como noiva, sem mácula, santa, pura, vestida de branco, essa igreja, ele não está se referindo à igreja que é a congregação, está se referindo à igreja, os salvos, a igreja espiritual, porque ele conhece quem são os salvos. Então a igreja espiritual, a igreja invisível, é todos os salvos do mundo inteiro, os que já morreram e os que ainda vão morrer, os que vão nascer ainda. Essa é a igreja invisível de Deus, que ela é perfeita, pura, é a noiva de Deus, sem mácula. Agora, quando ele fala que a igreja tem joio, ele não está se referindo a essa igreja aí, ele está se referindo à igreja visível, à congregação, este lugar, né? Certo? Agora, quando ele diz no texto aqui: não abandonemos a prática de nos reunir ou de congregar, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vede o dia se aproxima. Irmãos, aqui ele está se referindo a que tipo de igreja? A igreja invisível? A igreja santa? Noiva pura, santa, perfeita, imaculada, vestida de branco? É essa a igreja que está se referindo? Não. Aqui ele está se referindo à congregação, né? Não abandonemos a prática de congregar. Aqui uma versão está reunir, de nos reunir. Em outras versões, não abandonemos a prática de congregar. Ele está falando da congregação. Ele está falando desse povo. Então, quem faz parte da igreja espiritual, da igreja invisível, que só Deus sabe quem é, não se desvia. Ali não tem joio. E ninguém vai se desviar. Agora, aqueles que fazem parte da igreja visível, da congregação, esses podem se desviar. Esses podem se desviar. Por quê? Porque tem gente que ele faz parte da congregação aqui, mas ele não faz parte da igreja invisível. Não. Vou citar alguns homens. Teve, por exemplo, Emileto, que a Bíblia diz que ele se desviou, né? Teve Demas,
que era um companheiro de Paulo, se desviou. Teve Alexandre o Latoeiro. Ele era, se a gente lê em 1 Timóteo, Alexandre o Latoeiro, ele era o braço direito de Paulo. Mas em 2 Timóteo, ele não era mais. Em 2 Timóteo, Alexandre o Latoeiro, as palavras de Paulo para esse rapaz, fala para Timóteo, ó, cuidado com esse daí, porque eu já entreguei ele a Satanás. Cuidado com esse aí que ele se desviou. Ele não era dos nossos. Ele abandonou a Santa Igreja e eu já entreguei a Satanás. Entendeu? Se desviou. Ah, mas ele foi usado por Deus, ele fazia profecia. Deixa eu falar uma coisa para você. A princípio, só um crente pode profetizar. Só um crente pode expulsar o demônio. A princípio. Mas Deus, para alguns propósitos, Ele pode ungir uma pessoa que não é salva e que não vai se converter e Ele usar ela por uns tempos como se fosse um crente. Você duvida? Tá. Saul, a Bíblia diz que ele foi ungido por Deus, não só como rei. Ele recebeu a unção de profeta também. E ele profetizava entre os profetas. Entendeu? Ele profetizava entre os profetas, ungido debaixo da unção de Deus. Não era falsa profecia, não era o capeta conduzindo, não. Era a unção do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus, ele profetizava entre os profetas. Não se converteu, suicidou, foi para o inferno. Você quer mais um exemplo? Você quer mais um? Vou te dar um exemplo de um homem que expulsava demônios, curava os enfermos, expulsava demônio debaixo da unção de Deus. Porque tem uma coisa: se o demônio colocou uma enfermidade em alguém, ele pode tirar. Se foi ele que colocou, ele pode tirar. Então uma pessoa possessa pode fazer uma oração e a pessoa ficar curada. De repente você pode ir lá na Aparecida e o diabo te curar lá. Você não vai não. Quer dizer, não curou, ele fingiu que curou. Ele bota a doença, depois tira, finge que curou, né? O diabo sempre tem o propósito de te enganar, de trazer para ele. Mas um homem que curou enfermos, que profetizou, que fez. Porque que a Bíblia não diz que ele fez isso especificamente, mas a Bíblia diz que os 12 fizeram. Então, ele era um dos 12. É Judas. Ele profetizou, ele curou, fez milagres. A Bíblia diz que os 12 fizeram milagres, todos eles, né? Então Judas era um dos 12, então ele fez também. Ele também curou, ele também fez milagre, ele também profetizava. Os 12 faziam tudo, né? E para onde foi Judas? E eu vou falar um negócio para você agora que é forte, viu? É forte. Vou ler o texto aqui. Continuando a leitura. Então esse texto aqui não está se referindo ao povo de Deus, à igreja de Deus no sentido espiritual, está se referindo à congregação. Na congregação pode se desviar sim, e muitos vão se desviar, muitos. Mas olha o que diz o texto, versículo 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento, não é depois de receber uma salvação. Primeiro lá você viu que quando ele incentiva a congregar, é porque isso aqui é para a congregação, é para a igreja visível. É o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui ele não está depois de ter recebido a salvação, é depois de ter recebido o conhecimento da palavra. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas terrível expectativa de juízo e fogo ardente que destruirá os adversários. Então, se uma pessoa ela participa da igreja, não da igreja espiritual, ele não é salvo, mas ele participa da igreja aqui, da congregação, né? Ele ouviu a palavra, ele teve o conhecimento da palavra, ele ficou 10 anos aqui, os 5, ou 6, ou 7, 8, ou 10 anos aqui. Prestou atenção? Presta atenção que isso aqui é forte.
ficou aqui na congregação 5, 6, 7, 8, 10, né? Participou de tudo. Batizou, tomou a Santa Ceia, participou das bênçãos, participou dos nossos jantares, sentiu a alegria de estar com o corpo de Cristo, sentiu essa alegria, entendeu? No dia que ele estava doente, foi a congregação lá orar. No dia que ele estava desempregado, foi os irmãos lá ajudar. Vamos, toma aqui um dinheirinho para comprar um remédio, eu vou arrumar um serviço para você. Ele participou das coisas divinas, ele participou das coisas santas de Deus, ele participou da igreja de Deus e rejeitou. Aí chega um dia, ele se desvia, ele fica com raiva, fica aborrecido, ou sem ficar aborrecido mesmo, de qualquer jeito, ele se desvia. Aí você vai lá e convida ele para voltar, e ele não volta. Ele desistiu da igreja do Senhor. Não tem mais salvação para esse daí. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado de morte, que a Bíblia diz que o pecado de morte não tem mais. Não tem mais salvação para esse daí. Olha o que o texto diz aqui. Por quê? Até porque, quando uma pessoa ficou 7, 8, 10 anos aqui, ela se desvia, ela pode voltar. Um crente pode se dar uma afastada, se desviar, às vezes ele pode ficar com raiva, você vai lá, se fala para ele, não fica com raiva não. Jesus nos perdoa, perdoa também, ele volta para a igreja. Mas se ele não voltar e bater o pé, ele não é crente. E se ele não for crente, não tem mais salvação para ele. Ah, pastor, mas enquanto a vida é a esperança. Sim. Como nós não sabemos o coração da pessoa, né? Nós temos que deixar o juízo para Deus e enquanto ele estiver vivo ter esperança para nós. Mas ter esperança, sabe, são muitas as vezes que você tem esperança até o dia da morte. O dia que ele morrer, acabou a esperança. Esperança não é certeza de nada. Esperança é só esperança, irmão. Não é certeza de nada. Olha o que o texto diz. Eu repito sempre isso aqui. Você diz, não, eu posso fazer. Isso aqui é para trazer temor, para a pessoa não ver se desviar. Achar que vai se desviar e o dia que tiver mais velho pode voltar. Não consegue mais. Não tem mais salvação para ele. Presta atenção no que eu vou falar aqui, é forte. A Bíblia diz que Judas se arrependeu e chorou e não teve mais salvação para ele. Não teve mais, porque ele andou com Jesus, ele foi discípulo de Jesus, mas estava roubando o dinheiro lá. Ele não se converteu. Então a Bíblia diz que mesmo ele depois chorando, não teve mais salvação para ele. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Algumas Bíblias, alguns tradutores nem se conformam. Mas como assim se arrependeu? Se ele se arrependesse, ele teria sido salvo. Eles colocam lá, ele teve remorso. Eles colocam na tradução remorso. Mas remorso é quase a mesma coisa, não é bem a mesma coisa não. A Bíblia lá diz que ele se arrependeu. E chorou. E chorou. E eu sempre repito para vocês. Quantos padres você já viu converter? Raríssimo. Raríssimo. Quantos bispos? Nenhum. Cardeal? Nenhum. Papa? Nenhum. Por quê? Porque tem pessoa que entra por um caminho que não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Olha o que diz o texto aqui. Mas essas pessoas aqui não são pessoas que foram salvas e perderam a salvação. Não. Essas pessoas são pessoas que estiveram na igreja, que se aproveitaram da igreja, que usufruíram da igreja, que participaram da igreja, que receberam bênção na igreja, mas nunca foram salvas. Quem está falando que não tem mais salvação para essas pessoas não sou eu não, é a Bíblia. Aqui, vamos ler aqui. Vou ler de novo. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, já não resta mais. Se a pessoa, depois de ter o conhecimento, ela desvia e continua em crer, não tem mais salvação para ela. Por quê? Porque Jesus Cristo teria que morrer de novo.
Porque quando você vai pregar para uma pessoa dessa, o que você prega para ela? Você fala para ela assim: olha, Jesus morreu para nos salvar. Fala: você está pregando isso para mim? Mas eu conheço, eu fui 10 anos na igreja. Eu sei que Jesus morreu para nos salvar. Que novidade é essa? Me fala alguma novidade. Me fala alguma novidade que eu não aprendi lá na igreja. Alguma coisa diferente. Eu quero alguma coisa diferente. Só que não tem nada diferente para falar. Entendeu? Não tem nada diferente para falar. Né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Presta atenção, versículo 28. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. No Velho Testamento, se uma pessoa que conhecesse bem a lei de Moisés, uma pessoa que estava bem ali, enturmada ali, e um dia ela resolvesse se desviar, era só chamar 2 ou 3 testemunhas, dizer: não, essa aqui conhece bem a palavra, ela esteve com a gente lá há muitos anos e agora ela não vai mais. Ela morria apedrejada, era apedrejada. Era apedrejada porque ela calcou os pés à lei de Moisés. Calcar os pés é desfazer. Uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você conhecer e rejeitar, e desfazer. É diferente. Entendeu? E olha, vamos continuar a leitura para você ver como é forte. Quem rejeitava a lei de Moisés era morto apedrejado. Versículo 29. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como um profano o sangue da aliança, pelo qual foi crucificado e afrontou o Espírito da graça. Prestou atenção? Você prestou atenção? Se quem afrontasse, quem calcasse, pisasse os pés a lei de Moisés, já merecia a morte, já era morto apedrejado. E quem calcou, em vez de calcar a lei de Moisés, calcou o sangue de Jesus, o sangue, pisou, desfez. Eu conheço, já fiquei 10 anos na igreja, já falaram para mim, o pastor já falou que o sangue de Jesus, mas eu não quero, entendeu? Calcou, pisou, desfez do sangue de Jesus. O que mais que ele merece? O que ele merece? Vou falar uma coisa para você. Mas não precisa cortar nada do seu corpo, viu? Não precisa. Mas o dia que você pensar em se desviar, é melhor você cortar um braço, cortar uma perna, sabe? Cortar as 2 pernas, mas nunca pense em se desviar. Porque se você se desviar da igreja, é porque você não é crente. Mas se você não é crente e não se desviar da igreja, você vai acabar se convertendo. Agora, se você se desviar, não tem volta mais. Não tem volta mais. Você pode até voltar para a igreja física, mas para a igreja santa você não volta mais. A Bíblia diz que não tem salvação para essa pessoa. Isso aqui não é crente se desviando não, viu? Que crente de verdade não se desvia. Entendeu? Eu vou ler de novo. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Não quero saber se é pela graça, se é presente, não quero esse presente. Né? Pessoa. Aí vem o texto, mas eu diria, por que não? Assustador para quem não é crente. Minha é a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
E esse povo da teologia do amor, que é só amor, que é só amor, que Deus é amor, que tudo é amor, povo mentiroso, né? Então Deus é amor, mas Deus, Ele é um Deus vingador. Ele é um Deus vingador. Prestou atenção? Nós não podemos vingar dos irmãos. Nós não podemos, mas Deus pode. Ele não só pode, como Ele deve. Ele deve vingar. Porque se Ele não vingar, Ele pode continuar sendo Deus amor, mas Ele não é Deus justiça. Mas Ele não é santo. Ele deixaria de ser santo, né? Lá em Apocalipse, os mártires, homens de Deus que morreram, que foram assassinados por pregar a palavra de Deus, lá eles estão clamando: Senhor, está demorando. Quando que o Senhor vai vingar a nossa morte? Entendeu? Eles clamam. Entendeu? Então, enquanto você estiver vivo aqui nesse mundo, você tem que ter misericórdia de todos, porque Deus tem misericórdia. Você tem que ter misericórdia de todos. Você não sabe, na verdade, quem que vai para o céu, quem vai para o inferno. Você tem que tratar bem a todos, você tem que amar a todos e perdoar a todos. Mas o dia que você, a partir do dia que você morrer, você vai começar a querer vingança. Assim como os mártires que estavam lá. Senhor, o Senhor não vai julgar, porque lá você vai estar sabendo de todas as coisas. Hoje nós não podemos pedir vingança, sabe por quê? Às vezes eu posso pedir vingança para o irmão ali, mas eu estou cometendo a mesma coisa, aí eu estou acabando pedindo vingança para mim também, né? Então, hoje nós não podemos fazer isso. A mim pertence a vingança, é para deixar a vingança para ele, mas as pessoas não vão sair ileso, elas não vão sair de boa, não. Elas não vão ficar sem pagar o que devem. A Bíblia diz que no dia do juízo, aqueles que fizeram o mal vão pagar até o último centavo e não se arrependeram, né? Aqueles que fizeram o mal e não se arrependeram, não clamaram a Jesus. Eles vão pagar até o último centavo. A mim pertence a vingança, ele diz. E aí o versículo 31 ele diz assim: coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Um Deus vivo, um Deus que não morre. O contexto aqui é um Deus que não morre, um Deus que vive para sempre. Então, o castigo ele será eterno. Porque se alguém muito poderoso dissesse: você vai ter que pagar tudo que você fez de errado, mas esse alguém muito poderoso fosse viver só 150 anos, você ia sofrer só até os 150 anos, porque depois ele morre, você ia acabar o sofrimento, porque o cara que ia se vingar de você já morreu, né? Herodes queria matar Jesus Cristo, aí Jesus fugiu para o Egito, né? E quando depois passou um tempo, Herodes morreu, ele voltou, né? Então, o cara quer se vingar de você, mas ele vai viver só um tanto de tempo. Mas esse vingador aqui não. Ele é um Deus vivo, que ele vive para sempre. Então, a vingança será eterna, o sofrimento ele será eterno. Mas isso aqui não é para crente, gente. Isso aqui é para quem não se converte. É para quem está na igreja e não se converte. Mas lembre-se, está na igreja, pode ser que ele não esteja na igreja espiritual, pode ser que ele não seja salvo. Ele participou. Muitas vezes você encontra a palavra igreja e você encontra, né? Parece que a pessoa pode se desviar, parece que ela participou de tudo da igreja, mas não está se referindo à igreja no sentido espiritual, está se referindo a uma pessoa que não é salva. Aqui não é pessoa crente se desviando, o crente não tem como se desviar. Entendeu? A igreja santa, pura, sem mácula, que Deus fala, ela não tem joio.
Entendeu? Ela não tem joio. Porque quando ele fala a minha igreja santa, pura, sem mácula, perfeita, noiva minha, ele está se referindo a todos os crentes, os salvos. E todos os salvos, onde estão os salvos, não tem joio. Mas quando ele fala que no meio da igreja dele tem joio, aí ele não está se referindo aos salvos, ele não está se referindo à igreja espiritual, à igreja invisível. Aí ele está se referindo à congregação, à igreja local. Né? E uma pessoa, ela pode estar na igreja, participar das coisas da igreja, ter o conhecimento todo da igreja e um dia vir a se desviar. Demas era discípulo de Paulo, era um braço direito de Paulo, se desviou. Emileto se desviou. Não sei se a pronúncia é correta, mas é mais ou menos isso. Um rapaz lá que se desviou. Tem um outro lá que se desviou, não sei pronunciar direito o nome dele. Mas o Alexandre o Grande, esse é mais... O Grande não, Alexandre o Grande é Alexandre o Latoeiro, né? Alexandre o Latoeiro, Paulo fala que entregou a Satanás. Fala, cuidado, Timóteo, que né? Esse rapaz vai passar por aí e ele voltou para Satanás. Ele está com Satanás, ele está do outro lado. Ele foi para onde ele era desde sempre. Voltou para o lugar dele, entendeu? Algo mais, eu estou com as minhas palavras mais ou menos assim. E olha, cuidado com ele, que eu já entreguei ele a Satanás. Bem claramente Paulo fala, eu já entreguei ele a Satanás. Né? Era alguém que fazia parte da igreja, que estava na igreja, participou das bênçãos da igreja, que recebeu bênçãos da igreja, que usufruiu da igreja, que estava na igreja, fazia parte da igreja, usufruía da igreja, mas não era nascido de novo, não fazia parte da igreja no sentido espiritual. Não fazia parte. Né? E tem muita gente que se desvia, né? E é o que eu falei esses dias aqui numa pregação, esses dias atrás. O pecado mais grave não é o adultério. O adultério é muito grave, mas não é o mais grave. Não é o mais grave. Assaltar banco é muito grave, mas também não é o mais grave. Assassinar pessoas é grave, mas não é o mais grave. O mais grave de tudo é você abandonar Cristo e abandonar a igreja. É desistir de Deus e desistir da igreja. Esse é o pecado que não tem perdão. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eu estou falando de alguém que conhece bem. E mesmo conhecendo, desistiu. Tem pessoas que vêm para a igreja, ficam um pouquinho, não conhece nada, se desvia, depois volta, vai e volta. Não estou falando desse. Estou falando daquele que conhece bem. Né? Por isso que é mais fácil converter um assaltante de banco do que converter alguém que é de uma seita, alguém que é da igreja católica, converter um papa, converter um bispo, converter um cardeal. Entendeu? Porque esses, eles bem ou mal, eles conhecem a palavra. Entendeu? Eles já estão debaixo da maldição. Assaltando de banco, não. Assaltando de banco, ele ainda pode converter. O estrupador de criança ainda pode converter. É mais fácil converter um estrupador de criança do que o cara que se desviou da fé, né? Ou então, que nem esses papas nunca foram crentes, mas, né, eles poderiam se converter. Eles conhecem um pouquinho a Bíblia. Pelo menos a letra eles conhecem. Entendeu? Mas mesmo conhecendo, mesmo sabendo, fala a verdade para mim. Os padres não sabem que a imagem está tudo errado? A Bíblia deles tem, acho que 6 ou 7, 4 livros a mais, ou 7 livros a mais, uma coisa assim, a Bíblia católica. E esses livros a mais, tem uns 2 desses livros a mais aí, que eles têm na Igreja Católica, que acrescentou, né, que é os que mais falam claramente sobre a imagem, que é idolatria, que é pecado. E mesmo assim eles insiste, né? Isso aí já calcou os pés no sangue de Jesus. Isso aí já pisou no sangue de Jesus. Já pisou, rodopiou. Falou, eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Isso aí me faz lembrar o menino que tinha lá em Ubatuba. Ele tinha uns 8, 9 anos. E ele era corintiano, né? E ele estava com a camisa do Corinthians. E o Rodrigo era adolescente na época.
O Rodrigo era adolescente e o menino tinha uns 8, 9 anos, né? E aí ele tinha, eu não me lembro o que era que o Rodrigo tinha, que ele queria muito. Uma bobaginha, mas sabe que criança gosta de bobaginha, né? Uma bobaginha que o Rodrigo tinha, que ele queria muito. Aí o Rodrigo falou para ele, não, eu te dou, só tem uma condição. Você tirar essa camisa aí, jogá-la no chão e pisar. Foi na hora. Tirou a camisa e ele queria muito o que o Rodrigo tinha na mão. Entendeu? Esse povo faz isso com o sangue de Jesus. Esse povo que conhece a palavra há muito tempo e desiste. Muitos deles porque se decepcionam. E outros porque nunca foram firmes, nunca teve compromisso, vai um dia, outro dia não vai, sempre foi. Então, quando ele não consegue firmar, um dia ele vai pouco, ele quase não vai pouco, um dia vai, outro dia não vai, não tem muito compromisso, não tem firmeza, a tendência é um dia se desviar mesmo. Mas grande parte se desviam porque se decepcionam com o pastor, com o amigo, com o irmão, com o líder do PG, se decepcionam. Entendeu? Só que é o seguinte, para um crente não existe decepção. Pergunta para mim quantas vezes eu me decepcionei com os irmãos. Nunca. Nenhuma vez. E se eu viver mais 100 anos, eu nunca vou me decepcionar. Porque eu não espero nada dos irmãos. Não espero nada dos irmãos. Eu sei que os irmãos vão falhar, eu sei que os irmãos vão fazer coisas absurdas comigo. Eu sei disso, eu estou preparado para isso. Eu não estou aqui porque eu estou aqui por causa de Deus em primeiro lugar. E o que eu faço para os irmãos, em primeiro lugar, é para Deus. Quem nasceu de novo faz as coisas com a motivação certa. E quem faz as coisas com a motivação certa, ele nunca se decepciona. Agora, a pessoa nasceu de novo, mas ainda não tem muita maturidade, ele ainda faz um pouquinho com a motivação meio errada, mas Deus vai tratando, com o tempo ele vai ajustando isso e vai melhorando. Entendeu? Então, não fica brincando com Deus, não. Não fique pensando que você pode se desviar e depois voltar a hora que você quiser. Não fique pensando. Se você prestar bem atenção, é que você está numa igreja pequena e tal, você não dá muito. Mas eu que tenho 30 anos de ministério, participei de várias igrejas, eu observando, eu percebo que aquelas pessoas que são mais firmes, assim, mais tempo assim na igreja, que tal, e que um dia se desvia mesmo, assim, e não volta mais mesmo, que se desvia, fica com raiva de alguém, elas não voltam mais. Elas não voltam mais. Não. O maior pecado que existe é você abandonar Deus, abandonar a igreja. Porque se você abandonou a igreja, você abandonou Deus. Se abandonar Deus, você abandonou a igreja, porque os dois são juntos. Deus, ele é o cabeça, ele é o tronco, e nós somos os galhos. Estamos juntos. Se você está com Deus, você está com a igreja. Se você está com a igreja, você está com Deus. Não dá para ficar com um e não ficar com outro. Amém? É muito sério isso aqui. Mas isso aqui parece dizer, se você ler superficialmente assim, parece dizer, não, o crente pode se desviar. Aí, tá vendo aí? Né? Mas aqui não está falando de crente nascido de novo, não. De crente salvo, não. Crente pode se desviar sim, mas não é crente que não é salvo. Ele é só crente, ele não é cristão. Ele não é salvo de verdade. Entendeu? Resumindo, se chover, não desista.